rádio estava ligado e eu ouvindo, obviamente, as notícias. Quando o cara falou, todo mundo agora tem R$50 no bolso, tá tudo congelado, não tem... Eu falei, e agora? Que existe um gap, né, entre as gerações. Antigamente você falava que de 25 em 25 anos você tinha uma nova geração, mas as mudanças eram muito pequenas, né? Hoje as mudanças são muito grandes. As feridas que isso causa, mas não é só no dia da guerra, não é só na agressão, ela permanece porque o subconsciente é atemporal. Então o trauma da infância, ele vai para a vida adulta. Acreditar nas pessoas, acreditar na família, eu acho que é fundamental. Você já se perguntou o que passa na mentalidade de pessoas que às vezes estão assumindo uma presidência de um sindicato, alguém que está num papel de líder, e talvez você fale assim, mas para mim parece tão difícil, tão complicado estar onde essa pessoa está? O que será que passa na mentalidade dessa pessoa? Eu sou Alexandre Campos e esse é o podcast Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo conterrâneo daqui da minha cidade, Taubaté, que é o Dan. Eu vou chamar carinhosamente de Dan, que é assim que as pessoas o chamam. Dan é empresário. Vou falar rapidão aqui sobre quem é Dan. Eu já descobri que se eu fosse falar tudo o que ele já fez, seria longas horas aqui. Ele é meio mineirinho, tá? De Taubaté, mas é mineiro, esconde. Nós temos aqui um amigo dele, falou, eita, tem assunto aí, tem muita coisa. Ele que não gosta de falar muito, mas aqui não vai ter jeito. Nós vamos apertar ele para entender a mentalidade do Dan. Ele é empresário, engenheiro eletrônico, também advogado e atualmente ocupa cargos de enorme relevância como presidente da Sincovat, Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, vice-presidente da FEComércio São Paulo e conselheiro do Sesc São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Mentes que Inspiram, meu querido amigo Dan, que o sobrenome é um pouco mais difícil. Eu escrevi de acordo do que me mandaram, mas qual é a pronúncia correta do seu sobrenome? Já vamos começar aí. Por que esse sobrenome diferente? Ginsburg, o sobrenome é Ginsburg. Ginsburg é alemão, tem uma cidade na Alemanha chamada Ginsburg, né? Mas a família, né, meus avós, por parte de pai, vieram da Rússia e da Romênia, e a minha mãe veio da Polônia. Então eu nasci em Taubaté, mas tenho muito pouco de taubatiano. Nasci no antigo Hospital Santa Isabel, ali na Rua Granadeiro Guimarães, há um longo tempo atrás. E o Ginsburg vem disso. Tem uma história, né, essas histórias da família, que são interessantes, mas a gente não consegue comprovar, que um dos antepassados que residia nessa cidade de Ginsburg, que ele começou a vender alimentos para o exército de Napoleão. E quando Napoleão invade a Rússia, ele era o cara que trabalhava lá abastecendo as tropas. E ele chega na Rússia e se apaixona por uma russa, né? As russas são muito bonitas, e acaba ficando lá. Então aí seria a origem do meu avô, né? Russo, quando vem para o Brasil, que residia ali na Rússia, ali numa pequena cidade. Gente, um minuto, olha que história, imagino que tá por vir aí. E para começar o programa nós vamos falar um pouco do CNPJ, mas o foco aqui é CPF. É desvendar a mentalidade, decifrar a mentalidade de pessoas de sucesso. Primeiramente, que vozerão, hein? Da cidade do Cid Moreira, né? Já trabalhou como locutor de rádio, que voz incrível, parabéns. Esses dias eu cometi uma pequena gafe. A gente dá muita entrevista, até pelo cargo que a gente ocupa, né? Agora mesmo já marcaram uma entrevista amanhã com o pessoal do SBT, e eu estava lá e o pessoal falou, mas que voz bonita, voz de locutor, né? Por que você não seguiu a carreira, né? Aí eu sempre brinco que
locutor de rádio ganha muito mal. Mas você começou em rádio? Não, nunca fez? Nunca fiz. Agora, você me disse exatamente o que meu pai me falava. Meu pai foi locutor de rádio, trabalhou em todas as emissoras aqui do Vale, digo todas, no Litoral Norte, trabalhou na Rede Globo também. E eu, quando criança, né, meu pai foi pai muito jovem, eu falava, eu quero ser locutor, pai. Nossa, eu quero, porque eu via. Ele falava, não vai, porque locutor ganha muito mal. Nada contra, mas é uma realidade. Lógico que tem locutores que se destacam, às vezes, por ser empreendedor. Sim. E começam um negócio próprio e crescem, né, como empreendedor, que são mais visionários. Mas realmente isso foi um conselho que meu pai me deu muito no passado. Eu respeito muito. A minha mulher é jornalista. Trabalhou muito tempo, já fez Vanguarda, já fez Band. Quando moramos em São Paulo, ela fazia Rádio Eldorado, fez Gazeta. Assim, teve uma carreira muito interessante. Mas era assim, era sofrível. Depois, merecia mais, merecia ganhar mais. Aí chegou uma hora, ela falou, puxa, eu queria mudar de vida e tal. Foi quando a gente abre aí uma empresa que se chama centralestágio.com, que tem 20 anos já, e assim, a vida dela mudou muito, porque realmente, né, é um empreendimento muito interessante e com relação aos ganhos é muito diferente aí de você, primeiro, trabalhar para outras pessoas e segundo, trabalhar aí, né, nessa área que realmente tem poucas pessoas que estão, né, no topo da carreira ali. Mas me conte sobre essa central, que eu já fiquei encantado. O legal é isso, quando eu te convidei, né, que temos um amigo em comum que falou, você tem que entrevistar o Dan. Eu não sabia muito da história do Dan, mas confiei na palavra desse grande amigo, né, do Valdeci. E a hora que chegou aqui, gente, eu fui abrindo e descobrindo coisas dele e fui me encantando com a tua história já, principalmente a questão da sua empresa. Você é empresário, essa empresa Estágio.com. Centralestágio.com, que é dar oportunidade para pessoas começar no mercado. Fala um pouco dessa empresa. É uma empresa que conecta as empresas aos estudantes. Então, para a pessoa ser estagiário, ele tem que estar estudando, o que é sensacional, né? E as empresas aí estão em busca de novos talentos. Hoje está difícil você arrumar gente boa, gente nova, gente, né, sem vícios. E a gente faz isso. A pessoa ali tem que ter no mínimo 16 anos, tem que estar cursando ensino médio, mas pode ser ensino técnico, pode ser superior. E a empresa ali que está buscando alguém, hoje muita gente nessa área de mídias sociais, né, os empresários precisando a vender aí através da internet, do WhatsApp e tal, e essa molecada, como ninguém, né, já nasceu ali com o computador, com o celular na mão, sabe como ninguém fazer isso. E ele acaba oxigenando ali aquela empresa, às vezes, né, meio antiga, né, o empresário ali com uma mentalidade não tão moderna, né, e essa juventude chega ali e arrebenta, faz ali a diferença. E, obviamente, ele pode, né, mais tarde ser contratado, a gente bate palma, né, quando isso acontece, porque o objetivo foi alcançado. Mas é uma maneira desse sujeito entender como, né, o que é a vida e tal. Eu sempre digo o seguinte, que todo mundo ganha nessa relação. A empresa ganha porque recebe ali uma mente nova, uma mente diferente, né? A escola ganha porque esse aluno tem que estar estudando, tem que estar... E ele consegue entender o que ele aprende ali na escola é importante na vida. Porque às vezes ele aprende ali, isso aqui, onde é que eu vou usar isso aqui, né? Todo estudante reclama, mas para que eu vou aprender isso e tal? E está cada vez mais claro que quanto mais livro você lê, quanto mais você entender de história, quanto mais você entender de geografia, na hora de você conversar ali com a inteligência artificial, você fazer o prompt, você tem que ter ali tem que entender, né? Porque senão você vai fazer a pergunta errada ali e a inteligência artificial vai te enrolar, né? Ela também sabe fazer isso, né? Então, é importante a cultura para isso, né? Então, ganha a escola, porque esse aluno acaba sendo um aluno melhor. Ganha a família, porque essa pessoa às vezes é rebelde,
não quer ir na escola, não quer levantar né, não quer acordar, então ele começa a ter responsabilidade e o aluno ganha muito. Porque e fala os números, Dan, desculpa te contar, assim, qual é o número, quantas pessoas, quantos jovens já conseguiram entrar no mercado de trabalho por intermédio da sua empresa? Atualmente tem quantos? Me fala um pouco de números. Você tem uma ideia? A gente tem um pouco mais de 1.000 contratos, então significa 1.000 jovens que estão nesse mercado. Sim, bastante, hein? Nesses 20 anos, já passou aí, sei lá, 15 mil. Fazer esse levantamento aí. Impactou a vida de quantos jovens? Nem faz, né? E é muita história. A gente não sabe todas as histórias, algumas chegam para nós, nos deixam muito satisfeitos, porque sempre é muito favorável, é muito interessante. Ele me contou aqui nos bastidores que teve caso de jovem que entrou na empresa e começou e depois assumiu a empresa, virou praticamente um sócio e com esse trabalho. E olha o que é a mentalidade, né? Tem tudo a ver com o nome do nosso programa, com a essência do nosso programa, né? Do Mentes que Inspiram. Às vezes tem uma pessoa com uma empresa meio parada e aí ele contrata alguém, um sangue novo ali, um jovem que chega com aquela vontade, com uma mentalidade diferente, e aí une ali a sabedoria, a experiência de um, né, com a modernidade, com a mente nova daquele jovem, e começa às vezes a criar um Instagram, que às vezes a empresa não tem ainda, ou não está dando valor para aquilo, e é muito poderoso isso. Parabéns, fiquei encantado com essa história. Ô Dan, essa é a empresa atual, mas eu já tive empresa de computador. Então vamos lá, não esconde nada. Por onde passou, Dan? Já tivemos empresa de imóveis, já tivemos empresa de venda de gás de cozinha, já trabalhei em fábricas de computadores, em monitores, assim, é muito rica aí a história, né? Porque quem vai chegando, vai ficando mais velho, sempre tem muita história para contar, né? Então, a vida de empresário é essa. A gente, obviamente, difícil começar como empresário. Eu comecei como empresário quando eu tinha aí de 16 para 17 anos. Eu comprei uma fábrica de sorvete aqui em Taubaté, chamava Cremel. Tinha uns carrinhos na rua que vendiam sorvete e tal. Então foi a minha primeira empresa, não tinha nem 18 anos. Aí em seguida eu entro na faculdade, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, né? Entrei na engenharia, como você falou, engenheiro eletrônico. E aí acabo tendo uma outra carreira, né? Nessa área de coisa. Mas essa coisa do empresário sempre teve no sangue da família. Meu pai sempre foi empresário, meu avô, então... Eu vou fazer muita pergunta ainda, e eu vou falar de tudo isso, que eu quero saber da história. Ele já me relatou alguns pontos aqui, que nós vamos buscar muito lá na essência, nessa mentalidade aí, nós vamos ver os bastidores dela. Atualmente você está em cargo de presidência, nesse cargo todos de importantes, né, que você assumiu. O que você pode me dizer sobre o Sincovat, sobre o seu papel no SESC, também na FEComércio? Fala um pouco dessas instituições para quem ainda não conhece, um pouquinho de cada ali, brevemente, o que representa cada uma delas, qual o impacto delas na sociedade e também depois o seu papel dentro dessas entidades. Bom, o sindicato, né? A gente está em 16 cidades aqui da nossa região, litoral norte, pegamos aqui a Serra da Mantiqueira, algumas cidades aqui em volta de Taubaté. E qual que é o papel do sindicato, né? Muita gente, às vezes é um nome difícil, né, de carregar, as pessoas têm um pouco de dificuldade, lembra muito aí de coisa de política, de bagunça, de baderna, mas... O nosso sindicato é um sindicato que a gente chama de sindicato patronal, ele representa os empresários. Sim. E o papel do sindicato é a relação capital-trabalho. Então, o nosso papel é sentar com o sindicato dos empregados. A gente tem 4 sindicatos de empregados que a gente negocia aqui na nossa região e discutir com eles as condições de trabalho, aumento de salário, se pode abrir no feriado, se tem que fechar,
se tem que pagar alguma coisa extra, qual é a jornada de trabalho. Então, é um papel fundamental que pode fazer a empresa progredir ou quebrar. Imagina, se a gente, né, a gente representa mais de 15 mil empresas aqui na nossa região. E aí eu coloco nessa convenção, que eu assino com o Sindicato dos Empregados, que todo empregado tem que ter um plano de saúde. Esse cidadão pequenininho, ele fala para mim, mas eu não tenho plano de saúde, eu, empresário, não tenho. Como é que eu vou poder dar para os meus empregados? Então, o nosso papel é, muitas vezes, falar não, ser, às vezes, até antipático com as solicitações do Sindicato dos Empregados, mas a gente sabe a nossa realidade. E eu sempre falo, a empresa que tem condições vai poder dar o plano de saúde para o empregado, vai querer reter aquele talento, né? Mas quem não pode, então eu tenho essa responsabilidade enorme ao assinar a convenção. Então, agora nós estamos exatamente nessa época de você discutir esse assunto. O pedido é a inflação, que foi 5,05, mais 5% de aumento real. Gente, as empresas não têm condições de pagar isso, né? É muito bonito, é muito legal, mas a gente tem ali a responsabilidade de entender que isso a gente tem que ter muito cuidado ao assinar esse documento. Então, esse é o papel do sindicato. A gente agora tem feito um outro trabalho, que não é um trabalho que está muito ligado ao sindicato, mas a gente é de Taubaté, a gente tem muito amor aqui pela cidade, e a gente sai na rua e as pessoas reclamando muito. Puxa, olha o nosso centro, está muito ruim, está muito feio, muitas lojas fechadas, o que você pode fazer para nos ajudar? E a gente, né, tomou posse aí o novo prefeito, a gente tem uma ótima interlocução aí com esse grupo político que está tomando conta aqui de Taubaté, o pessoal aí do Sérgio Vitor, do Novo. Ele é rotariano, eu estive com ele lá no Rotary Club, Sim. Eu também sou do Rotary. A gente sabe, né, das agruras aí que ele está passando, que a cidade está passando, e a gente tem encabeçado aí essa ideia de revitalização do centro. A gente tem feito muitas reuniões com os secretários dele, é um pessoal muito aberto, né? Certo. Tem tido dificuldade em implementar por falta de dinheiro, mas não está faltando diálogo. Isso tem feito aí os empresários, sei lá, mudar um pouco o seu patamar, a sua ideia, né? Agora tem empresários interessados em adotar ali a Praça do Epaminondas, fazer uma reforma, mexer nos calçadões. Então a gente tem conseguido inspirar as pessoas a elas entenderem. Gostei dessa palavra, do inspirar as pessoas. Mas é verdade. A gente tem conseguido isso e as pessoas têm entendido que não é só o poder público que tem essa missão, né? Que eles, empresários, também têm ali que ajudar, que fazer. E assim, como é que funciona a venda? A maioria das compras acontece por impulso. Sim, é emocional. É emocional. Venda. Escrevi livros sobre neurovendas, a neurociência aplicada para venda é emocional. E quando é que a venda acontece? Quando o cliente está na rua, né? Se a gente estiver falando da venda do varejo ali presencial, das lojas de rua, você precisa ter gente. Então a cidade tem que estar limpa, tem que estar segura, tem que estar iluminada. Então a gente está fazendo esse trabalho que é interessante. Maravilha. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui. O que é, né, o FEComércio? Só basicamente assim, o que representa, qual é o tamanho dele, o seu cargo lá e também sobre o SESC, que você também tem lá dentro, né, uma cadeira de conselheiro, não sei o nome correto. Me fala um pouquinho sobre essas. Bom, a FEComércio reúne os sindicatos de bens, turismo e de atacado aqui do estado de São Paulo. São 130 sindicatos, São José tem sindicato, São Paulo tem sindicato, Ribeirão Preto, etc. São vários sindicatos no estado de São Paulo, eles se reúnem e formam uma federação. Como se fosse estados, municípios, estados. Sim. Essas federações se reúnem e formam uma confederação, que é a Confederação Nacional do Comércio.
E a FEComércio tem por missão gerir o SESC e o SENAC. Né? Elas estão acima do SESC? Elas que têm a missão de gerir. O presidente da FEComércio é o presidente dos conselhos do SESC e do SENAC, e a gente, nesses conselhos, no caso do conselho do SESC, que eu faço parte, você ali dá as linhas mestras, né? Tem ali um superintendente, tem ali um diretor que toca o dia a dia ali do SESC, mas a gente chega e fala, bom, onde é que está faltando um SESC? Está faltando um SESC na região ali de Interlagos, em São Paulo, na região de Limeira, precisa fazer um SESC, entendeu? E a gente olha isso, né? Olha os recursos que são necessários para fazer uma unidade nova, e esse é o nosso trabalho ali no SESC. Qual é a linha? Né? Então, Taubaté, por exemplo, a gente fez um trabalho enorme, demorou mais de 10 anos essa briga lá dentro do SESC para trazer aí uma reforma, que foi uma reforma sensacional, um dos momentos, né, muito marcantes aqui da minha vida, quando a gente consegue esses recursos, que foram por volta de 120 milhões de reais, para fazer um teatro aqui em Taubaté. Hoje é o melhor teatro aqui da nossa região, aqui do Vale, talvez do Brasil, um dos melhores teatros aqui da região. Quem não conhece deve conhecer, tem trazido peças excelentes, todas as peças lotadas, vem gente de São José, de outras cidades nos prestigiar aqui, porque são peças que são atuais, que estão acontecendo em São Paulo, o pessoal tem vindo para cá. E o SESC tem essa missão, então é a parte de lazer, a parte de odontologia, é o SESC que cuida. E o SENAC é o braço do nosso comércio, porque é mantido pelo comércio, tanto o SESC como o SENAC, e o SENAC é o que cuida da parte de estudos. Então, os melhores cursos, temos faculdade, temos excelentes cursos, né, que atendem aí as pessoas, tem um sistema de gratuidade muito legal. Quem quiser estudar ali, se não tiver recurso, vai poder usar. Então é muito legal esse trabalho. E eu posso comprovar tudo isso porque eu já participei muito de levar minha filhinha para participar de festa, de eventos de domingo no SESC. Na época também frequentei o SESC de São José dos Campos, que ficava lá do lado da praça do avião, que tem um avião. Santos Dumont. Santos Dumont, isso, da praça Santos Dumont, que tem os aviões. E aqui em Taubaté, a festa junina do SESC era maravilhosa e é uma organização que tem muito respeito, muita credibilidade. Quando eu trabalhei no comércio, que fui guardinha mirim, comecei muito jovem, né? Depois virei office boy de uma empresa, de um comércio ali na Chiquinha de Matos. Eu frequentava esses ambientes do SESC, principalmente, porque era muito bom aquilo para gente que está numa fase buscando um lazer e ver que tem um lugar que a gente possa ir, é incrível. Você tocou no assunto sobre as leis, às vezes vem essa questão do plano de saúde, e nós estamos num momento da NR01, que é, né, uma normativa sobre a saúde mental nas empresas. Uhum. Eu tenho a minha posição, que talvez não é a do empresário, de alguns, né, porque eu atendo muitos empresários aqui, grandes pessoas que têm 700 colaboradores, 100 colaboradores, que vieram para mim a mentoria para eu tratar a ansiedade, a depressão, ou até mesmo ele levar a alta performance dele, desbloquear a mente dele, e aí ele se conecta com essa questão de subconsciente, e daqui a pouco eu estou ali atendendo gestores deles, que eles vão trazendo, né? Porque ele entendeu que isso foi bom para ele, ele quer expandir, porque ele viu que dá para elevar. Tem um depoimento no meu Instagram de pessoas que conseguiu elevar o faturamento de uma empresa em 100% em 2 meses. E ela já era uma pessoa, a Roberta Feijó, uma empresa que fatura, sei lá, $500 mil, talvez, grande, né? Porém, ela já tinha todas as ferramentas na questão, porque ela era, como que eu posso dizer, uma especialista de um grande player do mercado aí, então uma pessoa que já tem conhecimento, ela ajudava outros empresários
Mas quando ela passa pelo processo, eu consigo virar alguma chavinha ali na mentalidade dela, ela eleva a sua autoestima, autoconfiança, e como emoção gera ação e ação vai gerar resultado, ela conseguiu esse resultado e muitos já conseguiram, que estão ali os depoimentos. A nossa visão aqui, a minha visão e de alguns empresários que eu já atendi, que é uma possibilidade, uma oportunidade dele falar da saúde mental, porque a cada $1 investido, volta $4 para a empresa. Quando ele investe, porque daí ele vai diminuir ali a questão do turnover, aquele cara que não para na empresa, porque se o colaborador, o funcionário, o líder está com problema em casa, ele não vai produzir bem. Então muitos estão vendo isso, muitos eu não digo, até eu ia te perguntar a sua visão. Eu falo muitos porque eu estou por lá de cá, atendendo empresários, empresas que já entenderam a importância de tratar a saúde mental. Você tem ouvido alguma coisa sobre a NR01, sobre essa lei, que vai ser uma regra, uma lei mesmo, que a empresa tem que se adequar? Como que está sendo isso? Eu vejo como oportunidade, alguns empresários também. Teve essa discussão ou ainda não? Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. E assim, eu vejo com muita preocupação, eu não vejo como oportunidade. E assim, é complicado, o Alexandre, porque uma coisa é uma empresa que tem aí 700 colaboradores, uma empresa grande, né, que tem condições ali de entender, e mesmo assim ela vai ter muitos problemas, porque é extremamente subjetivo. É o que você falou, a pessoa está com um problema em casa, teve um problema ali com a mulher dele, ele chega para trabalhar, obviamente que não produz, o chefe às vezes chega e fala, mas meu amigo, onde é que você está com a cabeça, né? Aquela coisa... Mas ele está lá na casa dele, tá com lá, problema lá na tá com família problema e dele. tal, e ele acha que aquilo, né, o jeito que a pessoa falou não foi adequado, aquilo, né, foi um bullying, não sei o quê, e aquilo lá pode se transformar Um processo trabalhista. num processo complicado complicadíssimo. para a empresa. E aí eu também levo para aquele exemplo que eu dei, daquele supermercado que fica ali em Ubatuba, Sim. na divisa ali com Paraty, que tem 2 colaboradores, que você entra no supermercado, você não sabe quem é o dono, quem que é empregado, todo mundo ali. E como é que esse cara vai lidar com isso, entendeu? Porque problemas mentais tem famílias boas, famílias ruins, famílias pobres, famílias ricas, né? Tem lá na divisa lá com Paraty, tem aqui em Taubaté, né? É um problema sério, a gente entende que é uma coisa importante, até porque o Ministério viu que os afastamentos, né, por burnout, por problemas, né, tem tido um aumento muito grande. É um prejuízo, né? Para a empresa, para todos, né? Para todo mundo. Mas a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso. Então, estamos extremamente preocupados, temos trabalhado isso, e o pequeno empresário, ele depende muito do contador, né? E nem sempre o contador, né, está preparado para isso. Então, para instruir também, né? Eu já tive em algumas reuniões onde em alguns grupos estão se formando estratégia para fazer de forma coletiva. Eu tenho um dos meus parceiros, sócio, ele é dono de uma faculdade em Campinas, e como ele já tem essa abertura, eles estão criando
portal para que possa, por exemplo, um sindicato ou uma associação, ela, entre aspas, assume ali num valor e aí divide o custo dessa consultoria, dessa assistência que vai ter que cumprir, né, com os demais. São algumas estratégias que estão encontrando para que o pequeno também possa ter acesso. Mas é algo que eu assim, se eu pudesse tranquilizar o empresário, que muitas vezes a pessoa ela está vendo por um lado, mas os benefícios, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, comprovam que dá um retorno. Só que às vezes ele não tem nem para investir, né? O retorno como se ele não consegue. É algo que pode ser, às vezes, o que transformar do limão uma limonada. Mas não é tão simples no momento que está passando todo mundo. E é difícil acreditar em algo que ainda não viveu, né? Que não conheceu. Tem muita gente, né, se aproveitando desse momento, né, tentando vender para o empresário as coisas que não são verdades. Tem empresas hoje colocando aí a própria inteligência artificial para atender ali. Passou no Fantástico isso, né? Eu não vi, mas... Passou. Mas assim, eu tenho conhecimento, quer dizer, e a gente sabe que isso aí ainda não, a gente não pode contar com isso, porque tem muita gente aí que conversa aí com a inteligência artificial e depois acaba, né, tendo um final triste e lamentável. Teve um grande alerta, foi muito bom citar isso, das consultas terapêuticas por IA, onde a pessoa fala, eu estou passando mal, estou sentindo tal coisa, ou seja, um risco ali de um grande problema cardíaco, e a IA só tranquilizando, não, calma, você não tem nada não, você está tranquilo, é só respirar, e daqui a pouco. E não é bem por aí. Exatamente. Mas vamos lá. Sobre a sua história de empresário, que passou por vários momentos, hoje tá legal aí, mas eu sei que já teve momentos difíceis. Você presenciou o teu pai, né, falindo, você também passou por falências. E eu acredito muito, como eu aprendi lá com o John Maxwell, eu repito isso sempre, que é um dos maiores líderes do mundo, um grande autor, que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente quebra o gap, que é a separação entre o cara que tem sucesso e o cara que ainda não tem. Eu dou possibilidade dele acreditar que aquilo é possível. E por questão de ego, de pensamentos errados, muita gente quer mostrar só o lado bom. E ela esconde a vulnerabilidade. Mas quando você se abre, sem medo dessa proteção, dessa máscara, você permite que talvez quem esteja nos assistindo, ouvindo, fale assim, nossa, o Dan que está nesse cargo hoje, ele já quebrou também e não desistiu. O Dan que está ali hoje, ele já fez tal coisa, viu o pai falir e mesmo assim ele foi pelo caminho do empreendedorismo. Conta um pouco sobre esses momentos difíceis, sobre o fundo do poço. Quais foram os fundos aí? Se teve mais que um, eu sei que teve um teu e o do pai, eu não sei se o seu foi um só ou não. Os momentos mais difíceis da sua vida, na questão profissional, empresarial e tudo mais. A gente sempre brinca, né, uma frase que a gente usa, que o Brasil não é para amadores, né? E a gente passa por já tivemos diversos planos, né, aqui nesse país, né? Plano Coro, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Cruzado, Cruzeiro, né, as moedas. Agora essa moçada que está aí não consegue entender que a gente já teve, né, inflação de 50% ao mês, né? Que era uma coisa... Overnight. Que era o overnight. Overnight, assim. Que era uma coisa maluca, né? Todo dia subia ali o preço das coisas, o RV, né? Então a gente é calejado com relação a isso. E quando eu tinha 13 anos, a gente tinha uma loja de imóveis e meu pai acabou arrumando ali uma empresa para ajudar a vender de forma parcelada, fazer, não, era móveis, nunca foi uma coisa muito barata, e não leu ali nas entrelinhas, ou foi mal orientado, não saberia dizer, eu era muito novo, né? De que o problema de receber era dele, não era da empresa, né? Diferente hoje quando você vende num cartão de crédito, sim, né? Que se o cara não pagar, o cartão vai receber dele, mas você recebeu o problema do cartão, né? Agora imagina, sim, você vende no cartão, mas a obrigação de receber é sua, né?
E ali, né, uma inadimplência terrível, tal, não sei o quê, e não foi um momento muito complicado, porque acaba, né, você trazendo isso para dentro de casa, né, os filhos, a esposa, todo mundo acaba vivendo isso. Mas ele conseguiu, né, superar, né. Acho que tropeçar faz parte da vida, né? Segura aí. Emoção, sentimento, que o Dan ver um pai, né, passando por dificuldades financeiras pode gerar vários traumas ou ser inspiração. Eu conheço empresários que eles cresceram depois que viu o pai falir, ele tomou para si aquela responsabilidade. Eu conheço pessoas que nem quiseram trabalhar na profissão do pai porque viram o pai quebrando. Então isso cria programações. Eu queria entender, se fosse para perguntar para você qual é a emoção, o sentimento que você, ao falar desse momento, esse episódio da tua vida, esse momento, criou em você, na sua mentalidade. Porque o que você faz hoje tem a ver com essa história. Sim, com certeza. Querendo, você lembrando ou não, é uma programação mental. Tá tudo nas suas memórias de longo prazo, no seu subconsciente. Se você gosta de água com gás ou não gosta, se você gosta de roupa preta ou não gosta, se você gosta de trabalhar com móveis ou odeia, tudo tem a ver com essa programação mental. Então, este momento, o que significa para você? Quais as emoções que tem desse período? Eu tinha 12 para 13 anos ali, então você não, né, não consegue, talvez, mensurar muito bem. Eu tive uma infância muito feliz, né? Brincava na rua, jogava bola, mas uma coisa que meus pais sempre prezaram muito foi a questão da educação, né? Então eu ganhava muito livro, eu lia muito durante a minha infância. Eu tinha os meus momentos, né, de jogar bola, de empinar pipa e tal, mas eu tinha o meu momento ali de sentar e ler ali, ler Monteiro Lobato, ler Sherlock Holmes, ler Tarzan, né, todas essas coleções aí, Júlio Verne, né, tudo as coisas que acabam, né, nos ajudando aí sei lá, ter um outro olhar aí para a vida. Mas isso me fez talvez ser mais forte, né? Como eu te falei, de 16 para 17, e eu já... Você chegou a ver alguma cena do teu pai nesse fundo do poço, nesse momento crítico? Teu pai lembra de alguma coisa? De seu pai comentando com a tua mãe, ou seu pai desesperado, seu pai preocupado, reclamando? Tem alguma imagem que representa isso para você? Algum fato que aconteceu lá? Sim, preocupado tal, mas assim, ele não era uma pessoa que gostava de trazer os problemas para dentro de casa, né? Ele sempre teve essa habilidade, digamos assim, de tentar deixar isso fora de casa. Mas a gente sabe que foi um momento difícil, ele tinha uma... Você se recorda disso? Ele tinha uma loja de imóveis, chamava Geomóveis, era uma loja tradicional aqui na cidade de Taubaté. Mas logo em seguida ele já comprou ali um depósito de gás ali, já começou a mexer com... Sacudiu a poeira e levantou de novo. E levantou de novo e até o fim da vida ele tinha ali, mexeu com isso e tal. E o seu momento não difícil? Aqui é meio na pressão, até tem um quadro nosso que chama o quadro Na Cadeira, onde a gente fala que tem pressão, que a pessoa está respondendo uma coisa, eu já venho com outra... Tipo o Faustão, louco meu, o cara tá falando, porque é aí que a gente busca as emoções, Sim. Tá? De uma forma que tá lá no subconsciente. A sua falência, o seu momento difícil. Qual foi? O seu fundo do poço, não do teu pai, na sua vida profissional. Então, eu me formei no Rio de Janeiro, né, como engenheiro, volto para Taubaté, porque a empresa que eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, ela acabou fechando, teve um problema familiar, eu volto para Taubaté. Aqui eu começo a procurar emprego. Antigamente você abria o jornal de domingo, olhava ali as empresas que ofereciam ali e você mandava pelo correio o currículo. Não sei se você lembra disso ou não, se é da sua época, mas... E aí fui contratado por uma empresa, né, em São Paulo, uma empresa que chamava Prológica. Foi uma das primeiras empresas a trazer o computador pessoal para o Brasil.
Então, estão nos primórdios lá, na década de 80, ali, trazendo o computador para o Brasil. Comecei no departamento de marketing dessa empresa, e foi uma época muito interessante, né? Você ali com 20 e poucos anos ali, 23, 24 anos, né? Parece que o céu é o limite, né? Então, trabalhei nessa empresa, engenheiro Dan. Nessa época eu era o engenheiro Dan. E foi muito interessante. Inclusive tem uma história interessante que um dos computadores fui eu que fiz o manual. Nossa. Do CP300, eu que faço o manual. E 20 anos depois eu estou numa palestra de um sujeito, uma palestra dessas motivadoras tal, no Sesc Bertioga, inclusive, e o cara chega e fala: olha, gente, eu comecei a minha vida dando aula e o meu manual era o manual do CP300. Olha que loucura, né? Aí termina a palestra, eu vou falar com ele, eu vou falar uma coisa, você pode não acreditar, mas o livro que você usava para suas aulas, que você começou a sua vida tal, fui eu que escrevi, né? Nossa, que delícia. É legal, né? Interessante isso, né? Que delícia. É diferente mesmo. E aí eu saí dessa Prológica, fui trabalhar numa outra empresa, aí já fui para a área de vendas, que é a coisa que está mais no sangue mesmo. Vendi um produto chamado célula de carga, que é nas balanças eletrônicas você tem esse produto. E foi muito interessante, porque eu fiz grandes vendas, inclusive um apartamento que eu tenho em São Paulo, foi exatamente com a comissão que eu ganhei nessa empresa. Aí uns amigos meus do Rio de Janeiro tinham aberto uma empresa de informática e me convidaram para ser sócio na empresa que eles abriram em São Paulo. Chamava Compumicro, essa empresa. Então, aí a gente abre uma empresa ali na Avenida Paulista, né, aquela coisa que era a Avenida Paulista, hoje que é a Faria Lima, era na época a Avenida Paulista. E ali começa. Aí trabalhamos juntos um tempo, depois eu resolvi abrir a minha empresa. E a empresa estava indo, né, razoavelmente, né, como toda empresa no começo. Aí o Collor ganha a eleição e resolve dar um ipom na inflação. E ali naquele momento me pegou ali num contrapé, que eu não estava, né, imaginando que isso fosse acontecer, e ali foi uma situação e qual foi bem complicada. Se tivesse que decidir, você me falar, o momento pior dessa fase, foi assim, tipo, eu estava em casa, não conseguia dormir, fiquei acordado ou fiquei irritado, eu estava falando com alguém, foi quando eu tive que conversar com a minha família sobre isso. Tem algum momento que representa, que marcou sobre esse dia? Ou o dia que você foi no banco tirar o extrato, não sei, como que foi? O pior dia, ali, o pior momento mesmo. Então, eu até me lembro da história. Eu estava, era um feriado, né? Foi decretado um feriado bancário, e era um final de semana. Eu tinha vindo para Taubaté, estava com a minha mulher, e eu tinha ido na Cachoeira de Lagoinha. Conheço Cachoeira Grande. Cachoeira Grande. Linda, por sinal. E eu estou voltando, e o rádio estava ligado, e eu ouvindo, obviamente, as notícias. Quando o cara falou: todo mundo agora tem R$50 no bolso, tá tudo congelado, não tem mais. E eu olhei para a Sueli, né? Eu falei: e agora? Né? Então, assim, um momento que eu acho que todo mundo naquela época passou exatamente por esse momento, né? Esse momento que te marcou. É, uma coisa que foi meio... E assim, a empresa não estava tão sólida, era uma empresa nova ainda, e aí fiquei num momento. Aí eu dei um passo para trás, arrumei de novo um emprego. Certo. Fui trabalhar como gerente de vendas numa empresa que fazia aqueles monitores de vídeo, né? Foi um bom momento. E aí eu trabalho lá, e quando chega num determinado momento, eu cansado já de São Paulo, já tinha o meu primeiro filho, a Sueli fica grávida do Esse segundo. foi seu ponto de inflexão, o momento que você falou, não vou jogar toalha, qual momento que você representa que foi o ponto de inflexão? Aquele dia da virada, não é que você já alcançou, mas que você, na sua mente, você tomou uma decisão de, não, eu tenho que fazer algo diferente,
Não vai ser? Tem um dia específico que você considera que foi que você buscou força, não sei da onde, para se levantar, para superar? A gente faz isso acho que todo dia, né, Alexandre? Todo dia? Acho que todo dia. A gente acorda, fala, pô, que bom que eu tô vivo aqui, né? Que bom que eu tô saudável, né? Mas lá, quando estava no caos, ou antes de ter alcançado onde você está hoje, teve algum momento na tua vida que eu considero que é o dia do basta, aquele dia que o indivíduo olha e fala, não está dando mais, eu vou ter que mudar, não posso desistir, não posso jogar toalha, eu vou ter que fazer diferente. Tem algum dia assim na sua vida que marcou bem ou não? Olha, você lembra? Teria que fazer aqui uns 15 meses aqui de terapia. Teve vários, então. Terapia pra gente... Que nada, que a hipnoterapia é rápido, você não tem noção. Lembrar disso aí. Isso, com a hipnoterapia a gente busca no subconsciente, é essa a diferença. Talvez ache lá. Né? Acha, com certeza. Olha, a cadeira tá ali, hein? Liderar um sindicato exige decisões complexas. Qual a maior lição de liderança que você aprendeu nesse processo? O que é de melhor em liderar pessoas, em mexer com pessoas, e o que é de pior? Pior e melhor tá tudo muito parecido, porque é lidar com as pessoas. As pessoas são... Sim, mas o que tem de melhor em lidar com pessoas? Não, eu adoro as pessoas, né? Esse é o que então, essa é a parte boa de liderar. É o que eu gosto, né? Lidar gosto com pessoas. De falar, de conversar, já que a gente está falando muito aí de inspirar mesmo as pessoas, né? Isso te move. Isso me move. E o que é de pior em lidar com pessoas? É a mesma coisa, a pessoa olhar ali e não entender o que você está falando. Existe hoje uma coisa interessante, né? Que existe um gap, né, entre as gerações. Antigamente você falava que de 25 em 25 anos você tinha uma nova geração, mas as mudanças eram muito pequenas, né? Hoje as mudanças são muito grandes. Então, né? O que é de pior? Não, hoje é tentar você entender o que essa nova geração que está chegando, são esses novos empresários que estão chegando, né? Que eles muitas Conflito de gerações? É um conflito de gerações que existe. É né? mais desafiador. É muito desafiador. Hoje, dependendo do grupo, eu chego e a primeira pergunta que eu faço é assim, quem aqui conhece a lei de Gerson? E aí, se não conhecer... Se não conhecer, eu já sei que... já ali já não vai dar muito... Eu já sei vai ser mais desafiador. Eu já sei que eu vou ter que mudar vai ter mais trabalho. A linguagem, né? Porque, assim, é muito engraçado. E hoje também tem essa coisa mais difícil, né, Alexandre? A gente foi forjado em muitas piadas, né? Coisa de homofobia, né? De... sei lá. As consequências, né? Eu vivi esse momento também. A minha avó, descendente de italiana com português, ela tinha muita racismo até, tá? Piadas. Homofóbica também. Eu digo aqui, talvez eu nunca contei isso assim. E eu presenciei muito aquilo, e só que aquelas piadas que ela fazia com as pessoas, e eu preto, negro, me causaram dores e feridas até hoje. Porque a mente subconsciente, né, quando as pessoas veem, não, mas por que não pode? Porque por mais que às vezes a pessoa, né, acha que não está machucando, vai criando nela uma casca ali que nós chamamos de ferida psíquica, e lá na frente vem que altera, né, a autoestima, a autoconfiança. E hoje aqui eu entendo por que algumas pessoas às vezes têm baixa autoestima, medo de falar em público, dificuldades, situações que estão complicando ela. Mas por outro lado, quando a pessoa vê uma situação dessa e também ela não consegue entender por que pode, por que não pode, é porque ela viveu, é uma crença que ela tem, é algo que está enraizado, que às vezes não é maldade, não percebe. Né? E nós temos esse papel sempre de ficar entendendo que isso pode sim gerar alguma ferida. Quem foram as suas maiores inspirações, Odan, na sua vida pessoal ou profissional, lá na infância? Quem foram as pessoas que mais te inspiraram? Foi o seu próprio pai ou tinha outro? Seu pai, pelo menos comerciante? Meu pai sempre foi uma figura muito presente, né? A minha mãe também teve um papel. Ela era dona de casa, mas ela era uma pessoa muito forte. Mas quem era o seu norte aí? Esse é empreendedor? Tinha alguém
tinha esse papel? Era seu próprio pai ou era um tio, alguém de fora? Olha, eu não saberia dizer, Alexandre, porque assim, eu não consigo usar isso, sabe? De ter pessoas assim, esse cara é uma pessoa que realmente me inspirou, tal. Mas seu pai sempre foi empresário? Sempre foi empresário, sempre, né, trabalhou, então, óbvio, a gente teve, né, muitas conversas, foi um grande amigo que eu tive, né? A gente sente muito aí quando perde os pais, né? Quando perde o pai, quando perde a mãe. Mas eu não saberia dizer se ele foi uma pessoa que inspirou. Talvez esses erros que ele, né, teria cometido me deixaram, né, mais espertos com relação à vida, né? De não confiar tanto nas pessoas, né? Ler as letras miúdas aí dos contratos, isso pode ser, né, uma coisa que venha lá dessa situação aí que passou. A minha mãe era uma mulher muito forte, ela passou a Segunda Guerra Mundial na Polônia. Você imagina o que é passar uma Segunda Guerra, né? Perdeu a mãe, perdeu todos os tios que ela tinha, eram 12 tios, todos morreram na câmara de gás ali, né? Então, e ela vem com o pai para o Brasil, né? E era engraçado porque ela falou, a gente queria muito ir para os Estados Unidos, mas não conseguimos, acabamos vindo para o Brasil, e foi uma surpresa quando a gente chega no Rio de Janeiro, porque a gente achava que aqui só tinha leão, macaco, não sei o quê. Mas isso, na época dela, eu tive no Japão, no ano de 1999, né, 2000. Quando eu cheguei lá, as pessoas tinham essa ideia que aqui era selva agora, mas era por conta também da Embratur, que fica passando muitos comerciais da Amazônia, o samba, o carnaval, lá, ninguém... Era uma ideia que se tinha, assim, agora, recente. Uhum. Porque ainda a internet não é do jeito que é hoje, e aí direto parecia os comerciais da Embratur, eles tinham a ideia ao ponto de me perguntarem como que, aí quando eu cheguei nessa empresa, eles diziam, o Alexandre já matou 2 onças na unha. Aí a turma contava. Mas quando você fala a história da tua mãe fugindo da guerra, isso mexe muito comigo, que como eu estou atendendo pessoas, né, já atendi em 10 países, 4 continentes, eu atendi recentemente uma pessoa da África e o trauma dela, a dor era terrível, porque quando a gente vai fazer um tratamento, né, a gente vai buscar lá essa emoção, o que está impedindo ela de ser hoje quem ela quer ser, o que está causando a insegurança, a ansiedade, medo de falar em público. E o trauma dela maior era ela fugindo da guerra. Atendi uma empresária aqui do Vale do Paraíba, dona, né, hoteleira de Aparecida, posso falar porque é até o nome do livro dela, a Madonna, né, libanesa, se não me engano, que ela escreveu um livro, A Menina que Fugiu da Guerra. E aí ela conta também, ela fugindo da guerra, o quanto isso mexeu com ela também. Então essas feridas do passado, por outro lado, pode fazer mais forte? Pode. Mas também pode deixar dores. Para cada um é um impacto. E eu estou te fazendo essa pergunta porque sobre a tua mãe, que passou por algo tão difícil. Qual é o nome da tua mãe? Ila. Ila. E ela conta sobre isso, ela contava para você de forma tranquila, lógico, tranquila que eu digo assim, ou você sente que isso chegou Porque tem gente que fala, não, era um povo mais forte. Mas depende, cada um é uma história. O que você acha que essa história da guerra mexeu com ela, com a sua família, com você, com as outras gerações? Não, mexeu muito, né? Mexeu muito com a gente, mexeu muito com ela. Você imagina, ela tinha, sei lá, 13 anos, quando começa a guerra, 12 anos, não, acho que 9 anos. Ela chegou a ver a história da câmara de gás. Elas não sabiam, né? Porque meu avô, a minha avó, que eu não conheci, que morreu na Polônia, ela é capturada e contam que ela tentou fugir do caminhão porque ela imaginava que ia ter e acaba sendo fuzilada ali a hora que ela desce E essa minha avó queria muito ir embora da Polônia, ela achava que a situação estava muito ruim ali e as pessoas não acreditavam, né, que ia acontecer isso.
E aí meu avô, né, acredita nela, vende a parte que ele tinha na empresa lá da família, era uma família muito grande, e transforma tudo que ele tinha em ouro. Então ele estava com dinheiro. Então ele sobrevive por conta disso. Então ele compra a liberdade, eles passam, sei lá, 2, 3 anos num apartamento, sem sair do apartamento, pagando, né, em ouro. O filme A Lista de Schindler. O filme é mais da Anne Frank. Sim, mais ou menos aquela questão de ter dinheiro para poder Isso. sobreviver. E até mesmo daí que vem, como tudo é cultural, né? Que as pessoas dizem, tem nacionalidades que são mais apegadas a dinheiro, que tudo é dinheiro, que pensa muito, o turco, o libanês. É porque o dinheiro para ele representa muito sobreviver. Sim, é a vida. A diferença entre E aí vivo o medo, ou não. né, do que vai acontecer no futuro, será que se tá lá no inconsciente dele, se acontecer algo de novo, será que eu vou ter dinheiro? Então, isso é... E eles moravam num prédio, né, e embaixo morava um oficial da SS. Nossa. Um cara da Gestapo, Meu Deus. que se pega eles... Estavam morando com o inimigo, literalmente. Exatamente, né? Então, sei lá, mais da metade do dia ela tinha que fazer silêncio absoluto, porque acredito que ele não sabia, né? Enfim, são histórias, né, malucas aí. Você vai ter que voltar aqui para contar essas histórias aí, viu? Que emocionante, que história de vida, que sangue que corre na tua veia aí, né? E a gente fica Quanta triste guerra. que o mundo continua Infelizmente. nessa pegada, né? Então é lamentável que É isso ainda importante aconteça, falar, né? quando você fala, né, isso conscientiza as pessoas do que é viver numa guerra. Quando eu atendo aqui esses casos, isso mexe muito e aí a gente vê a dor, as feridas que isso causa, mas não é só no dia da guerra, não é só na agressão. Ela permanece porque o subconsciente é atemporal. Então o trauma da infância, ele vai para a vida adulta. Pra gente Você agora... falou de racismo, eu andava muito em Taubaté, né, naquela época, na década de 70 e tal, e assim, era muito comum os descendentes de escravos aqui na nossa região. Então meu pai falava, fulano lá, a avó foi escrava. Então assim, eu fico imaginando, né, que assim, que dor que é essa, né, de você ter, né, e você carrega isso, sei lá, por gerações, né? Sim. É bem complicado. Quando eu mesmo. fui me tratar, né, eu tive problemas sérios aí. Uma das questões veio racismo da época de escola. Eu estudei no Lopes Chaves, um colégio central, muito filhos de comerciantes, de empresários, e praticamente eu era o único negro da sala, e aquilo ali, às vezes uma piadinha aqui e ali, e ela vai ficando, né? E não só o negro, mas também o descendente de japonês, que a turma chama ele de japonês, eu atendo, eu morei lá, minha filha é descendente, que no Brasil ele é japonês, e quando ele vai pro Japão, tinha um amigo meu que falava isso, chega lá ele é gaijin, né, que quer dizer estrangeiro. E esse sentimento de qualquer nacionalidade, de ter essas brincadeiras, o bullying por conta disso, daquilo, que machuca, que vai causando feridas. Não, pra gente, agora, últimas perguntas, antes da gente ir pra cadeira, que tem um quadro aqui que chama Na Cadeira. Na cadeira. Na Cadeira, que nós vamos ali fazer daqui a pouco algumas perguntas finais. O que você poderia dizer para quem está ouvindo, para quem é comerciante, empresário, o que você sente de diferença entre quem está sobrevivendo ao caos, aos problemas, às dificuldades, ou quem está prosperando, crescendo? Na sua percepção, o que muda, qual é a grande diferença na mentalidade desse empresário? Então, Alexandre, a gente fala muito em empreendedor, né? E eu acho que todo mundo pode ser empreendedor, né? Eu acho que não cabe todo mundo ter uma empresa. É impossível que isso aconteça, porque a gente vai ter que ter as pessoas trabalhando ali. Mas essa pessoa também pode ser empreendedora, também pode ter uma mente empreendedora. Então, eu acho que essa faz a diferença entre as pessoas. Primeiro, elas têm que gostar do que elas fazem. Gostar do que faz. Elas têm que conhecer muito bem no que ela está trabalhando,
ter muita perseverança. Perseverança é uma coisa fundamental ali, levantar de manhã, né, olhar ali no espelho e falar, é hoje que eu vou trabalhar pra guerra. E vamos que vamos, né? E então assim, eu acho que isso é fundamental em qualquer coisa que você for fazer. Você pode ser o funcionário, você pode ser o CEO, você pode ser o gerente, você pode ser o dono da empresa. Você tem que ter isso com você ali. E você tendo objetivo, você vai chegar onde você quiser. O estudo é fundamental. Hoje a gente tem uma geração aí que não leva muito a sério essa coisa, né? Tudo que eu preciso está aqui no meu celular, é só perguntar para o Google que ele tem a resposta. Não é bem assim, gente. Estudar faz a diferença, faz você chegar em lugares mais altos, né? Então, eu acho que isso é fundamental aí para quem precisa aí, né, ter uma família, né? Ter uma família também é muito bom, ter filhos. Agora nasceu aí a minha netinha, vai fazer 1 ano. Isso. Qual o nome dela? Eloá. Manda um abraço aí para Eloá, que ela pode assistir gravado depois. Isso. E falar que você já estava aqui mandando um abraço. Manda um abraço. Não só para Eloá, para sua família. Tem família, 2 filhos? 2 filhos, né? É. E isso é muito legal, né? Ter filho, eu acho que te dá uma sensação de continuidade, né? E agora o neto, mais continuidade ainda, né? Então, faz com que você tenha, né, vontade, né, de viver, de prosperar, de deixar um legado, porque a vida continua e o sangue, né, da gente está circulando. Você falou em legado. Né? Legado. Última pergunta. Legado. Qual o legado que você gostaria de deixar para os empresários, os comerciantes, para essas pessoas que fazem parte do sindicato em geral? O que seria um legado que você gostaria de deixar? Algo que você talvez conseguiu fazer, inspirar, mudar? Tem alguma ideia? Eu acho que é muito cedo ainda, né? Eu tenho... Não, mas temos que planejar qual o legado. Você sabe que a cigana leu a minha... Calma, não estou indo por esse caminho, né? Não, mas assim... Eu falo de legado até com a minha filha que tem 15 anos, não foge da pergunta não. Qual o legado que você gostaria de deixar? A cigana leu a minha mão, disse que eu chego aos 120 anos... Tudo bem, qual o legado que você vai querer deixar aos 200 anos? Assassinado por um marido ciumento. Eita, mas tá bom. Qual o legado que você quer deixar para essas pessoas? De mudança? De ter sido uma pessoa, né, que inspirou outras pessoas, que foi honesto nos seus propósitos, que, né, viveu a vida com leveza, que teve uma família ali, que inspirou. Que teve bons, né, bons amigos. Não foi combinado. O nome do programa é Mentes que Inspiram. Sim. E o legado que ele quer deixar é que foi alguém que inspirou. E eu tenho certeza que no nosso episódio de hoje, o Dan inspirou, mas agora nós vamos para o próximo quadro, que é Na Hora Aqui, que é o quadro Na Cadeira, onde eu vou fazer algumas perguntas, você vai me responder aquele ping-pong igual de frente com a Gabi, lembra? Talvez o de frente com a Alê nós vamos fazer agora, ali na cadeira. Combinado? Combinado. Aceita o desafio? Vamos. Vamos para lá então. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim,
bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Olá, empoderado, empoderado, estamos aqui no quadro Na Cadeira. E o Dan está aqui na cadeira, eu vou fazer algumas perguntas para ele, aquele ping-pong, para quem é mais antigo vai lembrar, né? Igual de frente com a Gabi, hoje é de frente com o Alê. Só que aqui é meio contrário, né? A Gabi que tem olhos claros, o Alê não tem, e aqui é como se fosse um ping-pong, para ele deixar aqui alguns momentos para finalizar esse programa de forma diferente. Não é uma hipnoterapia, ainda um dia talvez o Dan volte para a gente aí tratar algumas questões para empoderar ele ainda mais, para ajudá-lo aí a deixar esse legado cada vez maior. Agora, nesse momento, eu vou fazer algumas perguntas, Dan, você vai me responder de forma muito rápida a primeira coisa que vier à sua mente. Perfeito. Vamos lá, essa é fácil. Um livro que marcou a sua vida. Êxodos. Êxodos. Um líder que você admira. Abraham Scheinman. Uma palavra que define sucesso. Não sei. Uma palavra que define sucesso. Sucesso para você é? Felicidade. Sucesso é felicidade, ótimo. Um hábito que você não abre mão. Caminhar. O maior desafio do comércio em uma palavra. As novas tecnologias. O que você deixaria de conselho para um empresário? Perseverança. O melhor conselho que você já recebeu? Perseverança. Um lugar especial na sua cidade querida Taubaté? É o Bauru do Fredoni. O lugar? O Fredoni. O Fredoni? É. Olha o merchan, hein? Uma frase ou valor que guia a sua vida? É acreditar nas pessoas, acreditar na família, eu acho que é fundamental. Se você pudesse deixar uma única palavra, ou até, vamos quebrar o galho, até umas 3, gravada na mente dos empresários da região, desses comerciantes, quais seriam essas palavras? Acreditem em vocês. Acredito em vocês. Dan, chegamos ao final do podcast e eu queria que você deixasse aqui sua mensagem final para essa audiência incrível que está acompanhando esse podcast. Olha, Alexandre, foi uma experiência diferente. A gente participa de diversas entrevistas, diversos podcasts, mas foi a primeira vez que eu terminei sentado aqui na cadeira aqui de um terapeuta. Foi divertido. Obrigado, gente. Acompanhe aí o nosso amigo Alexandre. Ele é uma pessoa que eu tenho certeza que inspira muita gente. Muito obrigado. Este é o final, então, do podcast Mentes que Inspiram. Eu sou Alexandre Campos e tenho a missão sempre de estar decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. Você compartilha esse episódio com outras pessoas, faça a sua parte também compartilhando e eu deixo aqui uma pergunta. Quem seria a pessoa que você gostaria de ver sentado nessa cadeira aqui para te inspirar? Marca o arroba dela aí, se você estiver vendo pelo Instagram, ou manda pra gente no direct, mas marque essa pessoa que com certeza vai fazer a diferença. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.